Olá pessoal, vamos realizar aqui a resolução dos exercícios dessa aula 08, a parte de funções afim, funções do primeiro grau. Então, exercício 1. Seja uma função afim f de reais em reais, dada por f de x igual a 42 menos 6x. Com base nessa função, eu faço o que se pede. Então, na letra A, eu quero calcular valores numéricos. Então, no item 1, f de menos 2, eu vou substituir o x por menos 2. 42 menos 6 vezes menos 2. E aí é só jogar na calculadora, tá? Você joga tudo na calculadora aí, isso vai te dar 54, beleza? Que dá 12, 12 mais 42, 54. Item 2, f de 0. O f de 0 numa função polinomial, né, numa função afim, ele sempre vai anular todos os fatores que forem independentes de x. Sobra só o termo independente, o 42. Então, f de 0 é 42. Item 3, f de 2. Então, bem parecido com o primeiro lá era menos 2, agora é 2. Né? Então, muda aqui sinal. Então, 6 vezes menos 2, aqui vai dar menos 12. Né? Então, isso aqui vai dar 30. E o quarto item, f de 5. Substitui o x por 5. 42 menos 6 vezes 5. Isso vai dar 12. Beleza? Letra B. Desenhe um gráfico para a função f no plano cartesiano. Nesse caso, eu vou montar aqui o meu plano cartesiano de maneira bem simples, mas antes disso, eu vou escolher valores para x e y. Então, vou montar uma tabelinha aqui com valores para determinar pares ordenados. Uma função afim vai formar uma reta, então eu preciso de pelo menos 2 pontos, ok? Então, eu vou colocar aqui o x valendo 0 e o x valendo 2. Eu já tenho esses pontos aqui. Ó. F de 0 vale 42, f de 2 vale 30. E aí eu vou desenhar o meu plano cartesiano. Lógico, se eu fosse desenhar aqui unidade por unidade, ia dar muito trabalho, muito trabalho. Então eu faço aqui, né, o meu plano cartesiano com uma escala um pouquinho diferente. Aqui eu vou colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está indo de 1 em 1, ok? E aqui para cima, eu vou subir em múltiplos de 6. Então, aqui vai ser o 6, 12, 18. Acho que eu ainda assim peguei uma reta pequena. Deixa eu aumentar isso aqui. Vou até arrastar minha tela um pouco para cima, que daí eu aproveito o espaço. Vou pegar aqui a borrachinha, vou apagar a ponta aqui, vou ter que subir um pouquinho mais. Ok? Fazer a mão livre assim, sem uma referência, né, uma linha quadriculada, às vezes fica ruim mesmo. 18, 24, 30, 36 e 42. Então agora eu sei que a minha função tem que passar nesse ponto, 0 para x, 42 para y, isso é um par ordenado, 0, 42, né? Aqui é x, aqui é y. E tem que passar no ponto 2 para x, 30 para y. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, pegar até uma linha mais fininha, vou marcar aqui essa vertical. Deixa eu aproveitar a linha reta aqui. Ó. A vertical que passa no x valendo 2, a horizontal que passa no y valendo 30, onde elas se encontram é justamente o meu segundo ponto. Meu segundo ponto aqui, o ponto 2 para x, 30 para y. E aí, a minha função é a reta que passa nesses dois pontos. Né? Então, esqueço de usar a função linha reta. Uma reta que passa aqui ó, nesses dois pontos. Beleza? Esse é o desenho da função f. Determine a raiz ou zero da função. Quando ele pede a raiz ou zero da função, eu tenho que ver qual é o valor de x tal que a imagem dele seja igual a zero. Eu posso pegar o 42 menos 6x e igualar a zero. O 6x está subtraindo, o contrário da subtração é a soma. 42 igual a 6x. Divide por 6, x igual a 7. Então, 7 é a raiz da função. Beleza?
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville, a SAMA, flagrou uma campanha lançando uma companhia lançando rejeitos com toxicidade acima do permitido pela legislação no Rio Cachoeira. A empresa foi multada em R$60 mil mais 1.200 por dia até que se ajustasse às normas legais vigentes. Apresente o modelo matemático que relaciona a multa em função do número de dias em que a companhia continuou violando as normas. Então vamos pensar aqui, vamos montar uma tabelinha, a gente pensar assim, qual seria o valor da multa para cada quantidade de dias específico. Está escorregando hoje aqui o negócio. Aí. Vamos chamar o valor de dias D, o valor da multa de M. Então, um dia despejando, o material seria 60 mil mais 1.200. Então, 61.200. 2 dias despejando material, você mantém os 60 mil e soma 2 vezes o 1.200. 62.400. 3 dias despejando material, você vai somar mais 1.200. 63.600. E por aí vai. Então, quando o número de dias for N, eu sempre vou pegar os 60 mil e eu vou somar N vezes a parcela de 1.200. Então, eu posso dizer que a multa, em função do número de dias, é 60 mil mais N vezes 1.200. Ok? Essa é a expressão, o modelo matemático que relaciona a multa ao número de dias. Letra B. Quantos dias a companhia continuou a lançar os rejeitos no Rio, sabendo que pagou 84 mil em multas após perder a causa? Então eu sei que o total de multas é de 84 mil. É só substituir na expressão, 84 mil igual a 60 mil mais N vezes 1.200. Subtrai 60 mil, sobra aqui 24 mil igual a N vezes 1.200. Contrário da multiplicação, a divisão. 24 mil dividido por 1.200. N igual a 20 dias. Então, depois da notificação, a empresa ainda passou 20 dias lançando os rejeitos e foi multada nesse valor. Ok? Próxima questão. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 36, custo fixo, mais um custo variável de R$ 1,80 por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, determine. Letra A lei da função que fornece o custo de produção. Muito similar ao que a gente fez ali no exercício anterior. A gente poderia também montar aqui uma tabelinha, onde eu vou ter aqui X, que é a quantidade de peças produzidas, e C, que é o custo. Se ele produz uma peça, o custo vai ser R$ 37,80, que é somar o 36 com 1,80. Se ele produz 2 peças, ele junta mais 1,80 nisso aqui. Então, 37,80 mais 1,80 vai dar 39,60. Se ele produz 3 peças, ele vai somar mais 1,80 nisso, o custo dele vai ser de 41,40. E assim por diante. Ou seja, o custo para ele produzir X peças vai ser sempre 36 fixo, mais o número de peças X vezes 1,80, 1,8. Essa é a função do custo. Na letra B, calcule o custo de produção de 900 peças. Então, na letra B, ele quer o custo para produzir 900 peças. Simplesmente, 36 mais 900 vezes 1,8. E aí você joga direto na calculadora mesmo isso, Não vai perder tempo querendo fazer continha e tal. Direto, isso dá 1.656. Como a gente está falando de dinheiro, é legal na resposta colocar o R cifrão, 1.656,00. Ok? Exercício 4. Uma máquina, ao sair da fábrica, sofre uma desvalorização constante pelo seu uso, representada pela função y igual a 50 menos 5t.
Está aqui a função de desvalorização. Y é o preço da máquina, em milhares de reais, e T é o tempo de uso em anos. Letra A. Qual o custo da máquina ao sair da fábrica? Ao sair da fábrica, o tempo é zero, não passou nenhum ano. Então, Y, que é o preço da máquina, vai ser 50 menos 5 vezes zero. Isso dá 50. Ou seja, o custo da máquina em reais é 50 mil reais. Porque ali ele diz que o Y está em milhares de reais. Letra B. O custo da máquina após 5 anos de uso. Então agora o tempo é 5. Então o Y vai ser 50 menos 5 vezes 5. Isso vai dar 25. Então o custo da máquina depois de 5 anos passou a ser 25 mil reais. E aí, letra C, o tempo para que a máquina se desvalorize totalmente. Se desvalorizar totalmente, quer dizer que o preço dela chegue a zero. Então eu vou ter 0 igual a 50 menos 5 vezes t. Como 5t está subtraindo, o contrário de subtração é a soma. 5t mais 0 é o próprio 5t, igual a 50. Divide por 5, t igual a 10 anos. Então, em 10 anos, a máquina desvalorizou completamente. Questão 5. Uma indústria tem custo fixo de R$ 28, mais um custo variável de 84 centavos por peça produzida do produto. Letra A, escreva a função que relaciona o custo com a quantidade de peças. Então, de novo, a gente pode pensar lá naquela tabelinha, ok? Vamos montar aqui uma tabelinha, onde eu vou ter aqui o número de peças, que eu vou chamar de X, ou N, né? N, número de peças. E o custo, C, uma peça, R$ 28 mais 84 centavos, 28,84. Duas peças, R$ 28 mais 2 vezes 84 centavos. Isso vai dar 29,68. Três peças, adiciona 84 centavos nesse custo, vai para 30,52. E assim por diante. Então, o custo para produzir N peças vai ser sempre o 28 fixo, mais o número de peças vezes 84 centavos. Beleza? Letra B. Calcule o custo para 150 peças. Então, nós vamos produzir agora 150 peças. Vai ser 28 mais 150 vezes 84 centavos. Calculadora, não vai perder tempo fazendo essa continha na mão. Isso vai dar R$ 154. Então a gente põe, né, R, cifrão, 154,00. Letra C. Esboce o gráfico que relaciona o custo das peças com a quantidade produzida. Então esse gráfico é um gráfico bem diferente, porque a gente vai fazer somente os eixos positivos. Começando aqui na origem, só vou para o lado positivo, porque não faz sentido, né? Eu não vou ter uma quantidade de produção negativa, nem um custo negativo. E eu já começo esse custo em R$ 28, ok? Justamente porque é o meu custo fixo. Se eu não produzir nenhuma peça, eu tenho o custo de R$ 28. Agora, eu vou analisar os próximos custos. O que eu vou fazer aqui é, como eu sei que isso é uma função afim, crescente, que vai crescer, cada uma unidade vai crescer 0,84, perdão, eu vou já montar a reta antes, né? E aí eu venho aqui e começo a marcar alguns pontos, né? Então posso marcar aqui e aqui, por exemplo. Porque quando eu faço nessa estratégia, eu garanto a vocês que eu não vou errar os pontos na reta. Os pontos já vão estar na reta. Para desenhar um gráfico à mão livre, essa é uma estratégia bem interessante. Tá? Você garante que aqueles pontos estão ali. E que pontos são esses? Bom, aí eu escolho. Posso escolher, por exemplo, o valor 10 peças. Né? Aqui é o número de peças, aqui é o custo. 10 peças vai me dar um custo extra de 8,40. Então, 28 mais 8,40 está dando 36, né? 36,4. Então,
36,4 está aqui. Aqui eu vou colocar 25 peças. Então, 28 mais 25 vezes 84 centavos dá 49. Então, aqui está o custo de R$ 49,00. E assim por diante. Tá ok? Então, essa é uma maneira interessante de montar um gráfico. Nota que esses pontos, vou dar nome para eles aqui. Ó. Aqui vou colocar o A. Deixa eu apagar esse A que eu coloquei aqui. Vou colocar ali o B e o C. Quem são esses três pontos? Né? O ponto A é o ponto 0 para x, 28 para y. O ponto B é o ponto 10 para x, 36,4 para y. E o ponto C é o ponto 25 para x, 49 para y. Beleza? Próximo exercício. A partir do gráfico ao lado, pede-se, a função é crescente ou decrescente? A gente sempre analisa da esquerda para a direita. Se a função da esquerda para a direita sobe, ela é crescente. Desce, é decrescente. Então a resposta é muito rápida aqui, essa função é crescente. A função matemática que gerou esse gráfico. Bom, aí eu preciso analisar os pontos. Veja que aqui eu marquei um ponto conhecido. Vamos chamar esse ponto de A, é o ponto menos 1 para x, menos 1 para y. Aqui eu tenho mais um ponto conhecido, aqui eu tenho mais um ponto conhecido. Aqui eu tenho um ponto 0 para x, 1 para y. E aqui eu tenho um ponto 1 para x, 3 para y. Pontos A, B e C. Esta reta é uma função afim. Então, se ela é uma função afim, eu posso dizer que f de x é igual a ax mais b. E aí, se eu substituir os valores dos pontos conhecidos aqui, tem que formar a igualdade, porque são pontos da reta. Eu substituiria aqui dois pontos, o b e o c, já vai ser suficiente. O b, quando eu substituo o x por 0, f de 0, a imagem tem que dar 1. Substituir o x por 0 vai fazer a vezes 0 mais b igual a 1. A vezes 0 é 0. Eu chego que o b vale 1. Fazendo assim, eu posso pensar agora no f de 1. Quando o x vale 1, a gente viu que o y é 3. Então eu vou ficar com a vezes 1, mais o b, que eu já calculei antes, que é 1. Isso tem que dar 3. Subtrai uma unidade, você chega que a vezes 1 é a, né? A igual a 2. Então, a minha função afim, f de x, é 2x mais 1. Lembrando que toda reta no plano cartesiano é dado sempre por uma função afim, tá ok? Então, função afim é sinônimo de reta no plano cartesiano. Beleza? Próxima questão. Um pequeno comerciante investiu R$300 na produção de bandeiras de seu time favorito, para venda em um estádio de futebol. Foram vendidas X bandeiras a um preço de R$8 cada uma. Então o lucro LX obtido na venda de X bandeiras é dado por... Veja, lucro sempre é uma relação entre receita menos custo. Tudo que entra de dinheiro, menos tudo aquilo que você gastou para produzir, o que sobra é lucro. Qual é a receita desse vendedor, né, desse comerciante? Cada bandeira que ele vende, ele cobra R$8. Foram vendidas X bandeiras? 8 vezes X. Qual é o custo desse comerciante? Ele investiu R$300. Então o custo dele é 300. Então o lucro é 8x menos 300. Isso aparece aqui na letra C. Beleza? Exercício 8. O treinamento físico na dependência da qualidade e da quantidade de esforço realizado provoca ao longo do tempo aumento do peso do fígado e do volume do coração. De acordo com especialistas, o fígado de uma pessoa treinada tem maior capacidade de armazenar glicogênio, substância utilizada no metabolismo energético durante esforços de longa duração. De acordo com dados experimentais realizados por Torner e Daimler, existe uma relação linear entre a massa hepática e o volume cardíaco de um indivíduo fisicamente treinado. Tudo isso uma historinha para contar que existe essa função afim, ok? É uma relação linear. Nesse sentido, essa relação pode ser expressa por y igual a ax mais b, onde y representa o volume cardíaco em mililitros
e X representa a massa do fígado em gramas. A partir da leitura do gráfico, afirma-se que a lei de formação linear que descreve a relação entre o volume cardíaco e massa do fígado de pessoa treinada é... Eu vou usar justamente a mesma coisa que eu fiz no exercício 6. Eu tenho dois pontos conhecidos, aqui e aqui. Aqui eu sei que quando o X é 1.400, o Y é 745. Aqui eu sei que quando o X é 2.000, o Y é 1.315. Então, se eu tenho uma função, aqui eles não chamam de f de x, né? Mas y é a mesma coisa que f de x. Né? F de x igual a ax mais b. Quando eu troco o x por 1.400, a imagem disso tem que dar 745. Isso me leva à expressão a vezes 1.400 mais b igual a 745. Da mesma forma, quando eu troco o x por 2.000, a imagem disso tem que dar 1.315. Isso me leva à expressão a vezes 2.000 mais b igual a 1.315. E aqui, claramente, a gente não tem o valor do a nem do b rapidamente. Mas a gente tem duas equações com a e b, então a gente pode montar um sistema. 1.400a mais b igual a 745 e 2.000a mais b igual a 1.315. E esse sisteminha, uma das maneiras mais fáceis de resolver ele é através da adição ou subtração de equações. Eu posso subtrair de baixo para cima. 2.000 menos 1.400 dá 600a. b menos b dá 0. 1.315 menos 745 vai dar 570. E aí eu isolo A fazendo a divisão. 570 dividido por 600, isso dá 0,95. Achei o valor de A. Pego qualquer uma das equações agora para achar o B. Então eu vou pegar aqui 2.000 vezes 0,95 mais B tem que dar 1.315. 2.000 vezes 0,95 dá 1.900. Se eu subtrair, eu vou ter ali 1.315 menos 1.900. Quer dizer, então isso vai dar menos 585. Achou A, achou B? É só escrever então a função. Y igual a 0,95x menos 585. Ok? Isso está aqui na letra E. 0,95x menos 585. Ok? Próximo. Técnicos de um laboratório de exames clínicos verificaram que quando produzem 600 exames por mês, o custo total dos exames é 5.600. E quando produzem 900 exames por mês, o custo mensal é de 7.400. Eles também sabem que a função que relaciona o custo total de produção e o número de exames produzidos pode ser modelada por uma função do primeiro grau, uma função afim, ou seja, o custo em relação ao número de exames é A vezes o número de exames mais B. Ok? Quais são as informações que ele nos dá? O custo para 600 exames é de 5.600. Isso quer dizer que A vezes 600 mais B igual a 5.600. O custo para 900 exames é 7.400. Quer dizer que A vezes 900 exames mais B igual a 7.400. Letra A. Obtenha a expressão matemática que relaciona o custo mensal com o número de exames. É essa a função que ele quer. Então, eu preciso achar A e B. De novo, eu vou montar o sistema. 600A mais B igual a 5.600. 900A mais B igual a 7.400. Esse tipo de problema, onde você quer determinar uma função afim, você sempre vai poder montar esse sisteminha e sempre vai poder subtrair as equações. Tá? 900A menos 600A vai dar 300A, B menos B dá 0, 7.400 menos 5.600 vai dar 1.800.
O 300 está multiplicando A, você vai dividir 1.800 dividido por 300, A igual a 6. Achei o valor do A, pega qualquer equação, por exemplo essa primeira, 600 vezes 6 mais B igual a 5.600. 600 vezes 6 dá 3.600. Se você subtrair, então, 5.600 menos 3.600, você vai chegar aqui, B igual a 2.000. Achei o A, achei o B, só montar, então, a função. Essa é a resposta da letra A. O custo em função do número de exames realizados vai ser 6 vezes o número de exames, mais 2.000. É como se eu tivesse um custo fixo de R$2.000, mais R$6 por exame. Letra B. Se a capacidade máxima do laboratório é de 1.200 exames por mês, qual o custo mensal máximo para essa produção? Então, seria o custo de 1.200 exames. Seria 6 vezes 1.200 mais 2.000. Então, posso calcular isso aí direto na calculadora, né? 6 vezes 1.200 mais 2.000. Isso vai dar R$9.200. Né? Ideal escrever assim nesse formato, né? Real, cifrão, R cifrão, 9.200,00, porque é uma unidade monetária. Letra C. Qual o custo unitário por exame para se produzirem 1.000 exames? Bom, então primeiro eu vou calcular o custo total para 1.000 exames, ok? O custo total vai ser 6 vezes 1.000 mais 2.000. 6 vezes 1.000, 6.000, mais 2.000, 8.000. Então, R$8.000 é o custo total dos 1.000 exames. O custo unitário seria eu pegar esse custo total dos 1.000 exames e dividir por 1.000. Aí eu sei o custo de cada um deles. 8.000 dividido por 1.000 vai dar 8. Então, na letra C, eu posso dizer que eu tenho um custo de R$8 por exame. Ok? Se eu fizesse essa mesma análise no anterior, né, se eu pegasse 9.200 e dividisse por 1.200, eu ia chegar em 7,66. Então, quanto mais exame eu fizer, menor fica o custo por exame. Note que se eu pegasse aqui 600 exames só lá do começo, eu teria 5.600 dividido por 600, um custo de 9,33 por exame. Okay? Quanto menos exame, maior o custo por exame, porque você dilui menos aqueles R$2.000 fixos. Para finalizar esse material, exercício 10. Luana tem 2 propostas para adquirir um plano de saúde com coparticipação. Na primeira proposta, uma mensalidade anual fixa de R$380 e R$30 por consulta nesse período. E na segunda proposta, uma mensalidade anual fixa de R$320 e R$50 por consulta nesse período. Dado que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas X dentro do período pré-estabelecido. PET. Letra A. A função correspondente a cada plano. Então, o custo do plano A, em função do número X de consultas, vai ser o fixo 380 mais 30 vezes cada consulta. Já o custo do plano B, em função do número X de consultas, vai ser 320 fixo mais 50 vezes X o número de consultas. Em qual situação o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico e os dois equivalem? O segredo é justamente buscar quando os dois equivalem. Tá? Os dois vão equivaler quando os dois custos forem iguais. Então, quando o custo do plano A for igual ao custo do plano B. Se eu fizer essa igualdade, 380 mais 30x igual a 320 mais 50x, eu vou isolar o x no segundo membro, então eu vou subtrair o 320 no primeiro membro, 380 menos 320 dá 60, e vou subtrair o 30x no segundo membro, 50 menos 30 dá 20x. Dividido por 20, x igual a 3. Significa que com 3 consultas,
os planos equivalem. A e B são equivalentes. Agora, olha para os custos de cada um dos planos. Cada consulta no plano A custa 30. Cada consulta no plano B custa 50. Ou seja, se com 3 consultas eles têm o mesmo custo, se eu colocar uma quarta consulta, o do B vai pagar mais do que o do A. Uma quarta consulta para o plano A vai custar R$30, para o plano B vai custar 50, então já vai gastar R$20 a mais. Então, mais do que 3 consultas, aí o B está pagando mais caro a consulta, então A é mais econômico. Da mesma forma, se 3 consultas é o mesmo custo, se eu retirar uma consulta, se eu fizer 2 consultas, por exemplo, aí eu vou estar economizando R$50 em B e só R$30 em A. Ou seja, é mais econômico o B, ele vai ficar R$20 mais barato. Então, menos do que 3 consultas, B é mais econômico. Ok? Então essa é a análise que eu posso fazer dos planos. Beleza, pessoal? Ficou um vídeo longo, mas está todo o material resolvido num vídeo só. Um abraço e até a próxima.